Vocês têm um apoio também para essas pessoas que sofrem essas situações? A gente trabalha muito próximo com a assistência social. Então, nós temos hoje, né, policiais psicólogos que trabalham junto com a equipe de investigação na produção dessa prova, e a gente já faz o encaminhamento via equipe de assistência social municipal ou também estadual, para daí seguir, porque como a gente tem que trabalhar com a investigação, a gente não pode ficar fazendo pós-crime, porque a gente tem mais crimes a investigar. Sim. Né? Então, a gente trabalha sempre em parceria. Parceria com eles, né? E provavelmente são coisas separadas, porque tem as crianças e os contínuos, né? As crianças são muito mais complexas. E né? a gente tem que continuar, porque sempre tem um caso novo para seguir. Então, aquele sistema de parceria. A gente faz a nossa parte na investigação, cuidando sempre com a questão da não revitimização, na produção técnica de prova e fazendo essa parceria com a assistência social, com os municípios, trabalhando, né, com a rede municipal, com a rede estadual, com os outros parceiros que tem. Eu vou falar aqui, né, mas eu acredito que a doutora já vai retificar sobre isso aí. Essas pessoas que passam sozinhas nas trilhas, cuidado, mulheres principalmente, de irem sozinhas na trilha. Principalmente essas gestinhas fechadas, né? Vocês estão dando oportunidade a esse tipo de pessoa, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Lembra da porta da casa aberta? Exatamente. A gente não fecha a porta? Quando vai por esse caminho, vai com uma amiga. Eu não vou sozinha. Eu não passo sozinha. Ah, delegada, você tem direito a portar uma arma, você anda armada? Eu tenho, mas eu evito sozinha. Então, a gente fala em não dar sorte para o azar, não dar sorte para o azar. Então, todo cuidado, ele nunca é demais. Né? A gente tem que ter o cuidado. Florianópolis é uma cidade tranquila, mas eu acho que quando a gente fala em cuidado com o próprio corpo, nunca é demais a gente ter esse cuidado. E lembrando que são dois gêneros diferentes, né? Por mais que a mulher consiga algumas vezes dominar, na grande maioria ela é dominada pelo homem, né? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Doutora, quais são os direitos legais das vítimas de assédio e como podemos apoiá-las no processo legal, se necessário? Bom, quando a gente fala a vítima do assédio sexual, né, se for servidora pública, ela é concursada, então ela já tem uma garantia que é do concurso público. O assediador, ele pode ser afastado do local de trabalho, ele tem um procedimento administrativo, então ele já vai responder. E ela tem o direito também a uma reparação de danos morais, além do processo crime. E é interessante porque as pessoas se esquecem do dano moral. Então, a conduta criminosa, ela, além de uma responsabilidade criminal, ela gera o direito à reparação ao dano moral. Isso é importante a gente falar. Quando a gente fala do empregador comum, aí tem, além da reparação do dano moral, tem a questão do aspecto do direito do trabalho. Que seria importante as vítimas procurarem um profissional do direito do trabalho, né, um profissional da área trabalhista, porque normalmente está relacionado à eventual demissão do trabalho, porque o assediador, às vezes, é o próprio patrão. Então, essas vítimas, é importante que elas procurem um profissional, ou um defensor público, que pode atuar na área do direito do trabalho, ou um advogado, no caso de demissão, porque elas têm direitos trabalhistas a serem respeitados e a serem ressarcidos também. Essas vítimas não podem e não devem se intimidar. Agora, na justiça criminal, elas devem procurar uma delegacia de polícia, fazer o seu boletim de ocorrência, a delegacia vai ampará-las e também buscarem o seu direito à reparação dos danos cíveis, que são decorrentes da conduta criminal. Olha... Então, vamos buscar os seus direitos, gente. É muito sério. É muito importante isso aí. É muito sério isso. Vamos entrar numa questão de violência contra a mulher. São 5 tipos aqui que entram na Maria da Penha, né? Física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. A senhora pode nos definir cada uma delas, por favor? A física é a mais comum, que é a chamada lesão corporal. Normalmente vem com tapa ou chute, aquela que deixa marcas no corpo que todo mundo conhece. O que muitas pessoas não falam, às vezes, é a violência física que gera o adoecimento da vítima. Casos de depressão, né? E essa é a mais difícil de comprovar. Por quê? Porque a gente precisaria de um laudo médico que comprova que a pessoa vem adoecendo, mas ela é possível.
A violência moral, nós temos alguns casos de injúria, calúnia, difamação, que são na relação íntima de afeto. Então, é o caso do agressor que chama a mulher de prostituta, de vagabunda, que vai ofendendo a moral dela. Né? A psicológica, nós temos hoje já os casos de stalking, né? De perseguição, de violência psicológica, nós temos uma lei nova, casos de mulheres que adoecem em decorrência dessa violência psicológica. Então, nós tivemos leis importantes depois da Lei Maria da Penha que tem essa conduta da violência psicológica. A mulher termina o relacionamento, a menina termina o namoro, o sujeito começa, ou a namorada, a ex-namorada começa a perseguir ela de tal maneira que ela adoece e não sai mais de casa porque ela não tem mais condições de sair de casa. Poxa, gente, isso é muito sério, né? Isso é gravíssimo. Então, hoje, a mulher já encontra amparo para, né, buscar proteção em função dessa violência. Então, a violência psicológica era algo que a gente tinha na Lei Maria da Penha, mas nós não tínhamos uma norma específica que dizia, olha, essa conduta é violência psicológica. Hoje a gente já tem. Tá? O chamado stalking também, que é o sujeito, né, ou a pessoa ficar stalkeando, ficar, né, olhando as redes dela, a gente já tem a conduta. Isso tem também. Tem a lei também. As leis saíram depois da Lei Maria da Penha, são leis... Essa questão de ficar stalkeando, que é uma palavra nova que eu aprendi recentemente. Nós já temos legislação. Outra coisa, violência sexual pouco se fala. Quem disse que casamento obrigatoriedade de manter relação sexual não existe, nem para mulher e nem para homem. Então, existe casos de estupro em relação íntima de afeto, existem, mas muito poucos casos são denunciados. Então, está previsto na Lei Maria da Penha, a mulher tem esse tipo de proteção. E também a chamada violência patrimonial. Dilapidação de patrimônio, subtração de patrimônio. Então, existem pessoas que... Enquanto casais. Enquanto namorados, enquanto conviventes, enquanto casais. Então, por exemplo, passam a conviver em união conjugal de fato. A mulher já tinha trazido bens de família, que não se comunicam naquela convivência. Eram bens que eram delas. E, de repente, aqueles bens desaparecem. Espera aí. Né? Onde é que foi esse patrimônio? Ou o sujeito destrói os bens que eram dela. Então, a gente pode discutir hoje na Lei Maria da Penha essa questão da violência patrimonial também. Né? A questão das procurações que são passadas, que são anuladas. Então, existe uma proteção de direitos, né, que a gente não discutia até a edição da Lei Maria da Penha. Então, hoje a Lei Maria da Penha, ela vem proteger uma série de ramos de direito da mulher para que ela tenha condições de recomeçar a vida. Não é só agressão física. Agressão psicológica, agressão moral, agressão sexual, agressão patrimonial. Então, a lei ela vem se aperfeiçoando para que a mulher ela tenha direito a recomeçar.